Olá! A aula de hoje é sobre os sons do verbo terminado em ed. The sounds of ed verb. Para a aula de hoje, distinguiremos os sons dos verbos regulares e veremos as condições em que ocorrem. Bem, praticaremos a escuta e a reprodução desses sons. De antemão, posso dizer que esse ed é produzido de 3 formas. Esse ed pode ser produzido como t apenas, quando a sua forma básica, a forma do verbo, terminar em um som surdo. O som surdo é quando as cordas vocais não vibram. Por exemplo, quando terminar em s, como no verbo to kiss. Se você colocar a mão sobre suas cordas vocais, verá que esse som final não faz com que elas vibrem. To kiss. Por isso o ed será produzido como t. Ou seja, o passado do verbo to kiss é kissed. To work, work. Passado, worked. To stop, parar. Passado, stopped. To laugh. Veja, esse GH tem som de F, né? Mas não fazem as cordas vocais vibrarem. To laugh. Ou seja, no passado vai ser laughed. To finish. Da mesma forma, finished. Agora, se esse ed tiver na sua forma básica, ao final, um som sonoro, ou seja, quando as suas cordas vocais vibrarem, será produzido como d. D. Poderá ser uma consoante ou qualquer uma vogal, porque qualquer uma das vogais faz com que as suas cordas vocais vibrem. Vamos lá. O verbo to compare. Esse termina esse som. Cuidado. Esse E final do verbo, ao escrever, ele não é pronunciado. É como se terminasse no R apenas. To compare. Ou seja, ao acrescentar o ed vai ser produzido apenas como d. D. Compared. To clean. Olha as cordas vocais como vibram. Põe a mão. Tente perceber. Sinta. To clean. Ou seja, o passado vai ficar cleaned. To live. Live. Lived. To bathe. Bathed. To call. Call. Called. Lembra da música? I just called to say I love you. Ou seja, called. Não é called, viu? Porque é sonoro e é acrescido de ed. E esse ed só é produzido como d. Called. To play. Aí um exemplo de som vocálico, né? De som de vogal. To play. Ao acrescentar o ed, played. Agora, esse ed pode ser produzido como id. Em quais condições? Quando a forma básica terminar em t ou d. E para distinguir e não ser difícil produzir um verbo, por exemplo, que termine em t e ser t 2 vezes, ficaria estranho. Então, se usa o id para distinguir. A mesma forma com d. Se terminar com d, ficaria estranho. Então, did. Did. O ed seria pronunciado como id. Vamos ver o exemplo para clarear. To complete. Completed. Ou no inglês americano, completed. Id. Completed. Completed. To need. Precisar. No passado, needed. Needed. To load. Carregar. Loaded. Loaded. To collect. Collected. To decide.
decided. Let's practice. Então, temos 3 formas para pronunciar o ED. T, quando terminar em som surdo. D, sonoro. Ed, quando tiver o som de T, D, e para distinguir e facilitar a pronúncia. Então, to love, o som O, é sonoro. Ou seja, o passado de to love é loved. To dance, e é surdo. Então, passado, danced. To stamp, surdo. Passado, então, stamped. To decide, decided. Terminou em d. Então, para distinguir, id. To complete, completed. Muito bem. To clean, e vibra, clean. Então, cleaned. Muito bem. To agree, é uma vogal. Então, agreed. Ok. Congratulations. Thank you very much for this class. Take care. Bye.